Olá, tudo bem? Esta é a nossa quarta aula de Cristologia. Como já indiquei, Cristologia é o estudo da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Quando nós estudamos a obra de Jesus, precisamos entender que há inclusive títulos cristológicos, há títulos que explicitam os elementos da obra de Jesus, aspectos de sua obra. Alguns desses títulos nós podemos ver, como por exemplo o título de profeta. Jesus Cristo de fato é um profeta. Ou melhor, não é um profeta, mas é o profeta. No livro de Deuteronômio temos inclusive uma profecia de Moisés, de que viria um novo profeta, tal como Moisés, um profeta aguardado pelos judeus. Muitos no tempo de Jesus pensavam que aquele profeta seria Elias. Afinal, Elias não morreu, mas subiu aos céus. Elias, que subiu aos céus, iria voltar e trazer a mensagem novamente, tal como foi proclamada no Antigo Testamento. Outros pensavam que este profeta anunciado era outro ainda. Outros pensavam, inclusive, que era o próprio Moisés que viria novamente. Mas o novo profeta, o profeta aguardado, era Jesus Cristo. Nós vemos isso claramente na demonstração de Cristo ser propriamente um novo Moisés. Nós vemos vários textos que mostram como ele é o novo Moisés. Um desses exemplos está lá no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vemos o famoso Sermão do Monte em Mateus 5, no qual em Lucas se apresenta numa planície, mas em Mateus está ali evidente o elemento do monte. Porque tal como Moisés trouxe a lei do Monte Sinai, Jesus agora anuncia esta nova lei no monte do qual ele faz o seu sermão. Sua pregação é de fato uma nova compreensão da lei. Ela se estabelece no princípio: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Trazendo elementos próprios da lei, mas trazendo uma nova compreensão, aprofundando. Ele não nega a lei de Moisés. Como ele mesmo diz, não vim para revogar a lei, mas para cumprir. E mais do que cumprir, ele dá uma compreensão mais profunda da razão destas leis. Ele mostra como há um princípio norteador, o princípio de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, amarmos ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos, portanto, amar a fim de sermos como o nosso Deus que nos ama. Nós precisamos amar como Deus ama e buscarmos ser perfeitos ou misericordiosos, tal como Deus é misericordioso. Cabe a nós, seres humanos, buscarmos ser a imagem de Deus. Nunca seremos plenamente, mas temos em Cristo a imagem mais próxima possível. Jesus Cristo é a própria imagem de Deus. Quando lhe perguntam para que ele mostrasse o Pai, ele mesmo diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo é o rosto de Deus, é a imagem de Deus a nós. Nós temos, por exemplo, em Colossenses, a explicitação de que a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, é Jesus Cristo. Nós percebemos em 1 Timóteo que Cristo Jesus, homem, ele é a imagem de Deus. Nós percebemos ao longo de vários textos essa explicitação que Jesus manifesta a imagem do Deus Pai. Mas nós podemos perceber isso também nesta manifestação da imagem de Deus aos homens, conforme está lá em 2 Coríntios, na qual Paulo nos mostra como Jesus mostra a imagem de Deus aos seres humanos e o faz de modo diferente de Moisés. Paulo refere-se ao fato de que Moisés, quando desceu do Monte Sinai, teve seu rosto iluminado. Jesus Cristo, porém, é um novo rosto iluminado e um rosto diferente do de Moisés. Afinal, Moisés decide cobrir o seu rosto com um véu. E Paulo indica que Jesus não faz isso. Jesus não esconde a sua imagem e, pelo contrário, ele a torna clara para que nós possamos conhecer a glória de Deus. Jesus Cristo, portanto, não é somente um novo Moisés,
Ele é alguém muito maior. Ele não é somente o profeta, mas é alguém maior do que qualquer outro profeta. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é o próprio Deus Filho. E nesta compreensão nós podemos ver, por exemplo, a própria transfiguração de Jesus Cristo. Na transfiguração de Jesus aparecem duas figuras junto a ele, Moisés e Elias. Esses dois profetas aguardados, esses dois que se imaginavam ser o profeta que viria. Assim se mostra que esses dois não são o profeta que viria, mas esse profeta é maior do que os dois. Afinal, Moisés ali representa a lei e Elias os profetas. E Jesus é a realização de todas as promessas, tanto na lei de Moisés como nos profetas, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Quando Jesus se refere ao que sobre ele está escrito na lei e nos profetas, portanto, é uma explicitação de que ele é o elemento central de todas as Escrituras. Por isso que ele marca a divisão na Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o elemento para o qual todo o Antigo se direciona e o elemento que o Novo faz, clarifica todo o Antigo Testamento. Ele é aquele que nos faz perceber e entender a vontade de Deus de forma mais clara. Portanto, ele é um novo Moisés, mas muito maior do que Moisés. Moisés trouxe a lei, Jesus a cumpriu, a realizou. Não veio para revogar, mas para cumprir a lei, porque nenhum ser humano podia cumpri-la. Ele, porém, a cumpre integralmente e assim põe fim ao regime da lei, estabelece uma nova aliança. Essa nova aliança nos dá a liberdade e nos dá a salvação através do próprio Jesus Cristo. Jesus, portanto, abre as portas do céu a nós. Ele estabelece uma nova mediação. Já não temos mais contato com Deus através da lei, mas temos contato direto através de Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus Filho. Assim nós podemos perceber que a obra redentora de Jesus não somente é uma obra de salvação, mas é também uma obra de aproximação do homem com a vontade de Deus. Afinal, Jesus anunciava o reino de Deus, a soberania de Deus. E assim vem a mostrar que a vontade de Deus não é somente que o ser humano realize obras para agradá-lo, mas que o ser humano venha criar uma nova consciência na submissão ao próprio Deus. É isso que Jesus nos apresenta em Mateus 5, no Sermão do Monte. Ele nos mostra que não basta não cometermos pecado, nós precisamos entender a origem dos pecados e entender que a nossa consciência precisa ser colocada diante de Deus. Não é somente o pecado em si que é um problema, mas as causas que geram o pecado. Nós precisamos trabalhar a disposição do nosso coração, para que ao invés de pecarmos, nós venhamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Um grande abraço e até a próxima aula.